tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Podeis assentar. Muito obrigado. Meus queridos, o livro de Eclesiastes, e também pode ser chamado o livro do pregador. Esse livro ele faz um tratado ou um estudo a respeito das vaidades do mundo e fala dos contrastes e conselhos sobre a vida humana. Dizem também os historiadores que esse livro ele foi escrito 1000 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo. E para você que não sabia, você que está em casa, ou você que já sabe, é incontestável que a autoria é de Salomão. E esse livro ele registra tudo o que acontece ao homem enquanto ser vivente. Tudo o que acontece ao homem enquanto está, ele usa uma expressão bem interessante, debaixo do sol. O que Deus tem para nós nesse livro é algo que faz realmente com que nós possamos compreender algumas questões que nos acontecem. Como por exemplo, nós temos o hábito de querer tudo, não é para hoje, para ontem. Andamos de uma forma totalmente apressada e queremos que as coisas aconteçam. Vê se não é verdade o que o pastor fala nessa noite, do nosso jeito e no nosso tempo. Nós não queremos que as coisas aconteçam no tempo de Deus, ou no relógio de Deus. Nós desejamos que tudo aconteça no nosso relógio, no nosso tempo. E nos dias atuais, a situação é tão complicada que cada vez mais é difícil acalmar uma pessoa ansiosa. Quando nós passamos a nossa infância e a nossa adolescência, eu confesso para os irmãos que eu nunca tinha, ou quase nunca ouvi a expressão ansiedade. Nós não ouvíamos. Podem me repreender aí os da minha idade, os que estão acima, que viveram essas experiências. Raramente nós ouvíamos essa expressão ansiedade. Quantos concordam com o pastor? Levanta a mão assim. Era raro. Depressão, nós começamos a ouvir com frequência de uns tempos para cá. Quantos também concordam com o pastor com essa palavra? Não que não existia, não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo que a palavra ela está mais e mais e mais em vigor. E até para você acalmar uma pessoa é complicado. E alguns, até mesmo ministradores, pregadores, quando estão até sendo usados por Deus e dá uma palavra de incentivo, e aquela pessoa que está recebendo da parte de Deus, quando eu digo assim, Deus tem vitória para você, Ele pode dar vitória agora, mas Ele tem um tempo dele, o relógio dele é desconhecido ao homem. No caso do evangelista que testemunhou aqui, do acidente que ele passou, ou que ele passou, dos momentos difíceis que ele viveu,
o tempo foi breve e o milagre aconteceu na hora. Você pode glorificar ao Senhor que o Deus de milagre está aqui. Mas aonde eu vou é que para tudo há uma ocasião e um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. A palavra de Deus diz, e essa é uma compreensão mais bonita que nós temos a respeito das coisas de Deus. Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, ou seja, aqui na terra. Tempo de nascer, e aí ele vai fazendo ou trabalhando palavras contrárias. Tempo de nascer, tempo de morrer. Enquanto uns estão chorando porque acabaram de nascer, como uma criança que acabou de nascer, o maior sinal, já falei isso em outras ocasiões, de vida de um ser humano, é quando chora a criança que acabou de sair do ventre da mãe. E da mesma forma, o maior sinal de que estamos tristes ou contristados com uma perda é quando alguém morre e várias pessoas choram. E a mãe que acabou de receber um filho, ela chora de prazer, porque o seu filho está chorando e tem uma vida pela frente. Mas às vezes, a mãe que acabou de perder um filho, ela chora uma perda irreparável, uma tristeza profunda. Então há tempo de nascer e há tempo de morrer. A palavra de Deus diz que existe um tempo que nós temos que plantar, e existe um tempo de você colher ou de você arrancar aquilo que você plantou. Me chama a atenção nessa palavra que diz que tem um tempo de cura também. Tempo de cura. Quem sabe nessa noite, mais uma vez, há um tempo de cura para você. Há um tempo de cura para a sua alma. Há um tempo de cura para o seu corpo tão sofrido. Adalabassoremai. Há um tempo de cura para Deus colocar a tua pressão no lugar. A tua pressão vai para o lugar hoje. Eu falo pelo Espírito Santo. Você que está com a sua pressão alterada, há um tempo de cura nessa noite para você, e Deus vai colocar no devido lugar. Há um tempo de cura. E esse tempo é de Deus. Entretanto, às vezes os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, tantas outras coisas, traçamos, fazemos, e quando passa o tempo, nós não conquistamos, e começamos a esquecer a palavra de Deus, ou achar que Deus não está nos ouvindo, quando não temos os nossos projetos realizados no nosso tempo. Querido, Deus tem um tempo certo para a sua vida. Querida, Deus tem o tempo certo para a sua vida. Deus tem a hora certa, o momento certo para Ele agir. Ele não age atrasado nem adiantado, Ele age segundo o seu próprio relógio. E Deus tem um tempo de realizar maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua família, no cerne da sua família. Eu conheço irmãos e eu falo pelo Espírito aqui, que oram ao Senhor
pedindo a Deus que salve o marido. Eu vou entrar nessa área. Você está orando, Senhor, salva ele, salva ele. Salva ela, Senhor. Não pare de orar não. Não pare de orar não, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo as suas orações. Deus está ouvindo quando você clama. Quando Davi disse no Salmo 18, na minha angústia, clamei ao Senhor. Olha, o clamor na angústia tem muito, conta muito para Deus. Deus tem um tempo de salvar a sua casa. Deus tem um tempo de entrar lá dentro da sua casa e fazer conforme Ele quer. Quantos creem nessa palavra? Deus tem um tempo. Não é às vezes o nosso tempo. Ficamos irritados com a demora às vezes. Alguns debaixam-se, perdem até a fé. É propício eu falar mais uma vez que 2019 para 2020, quando nós nos ajoelhamos aqui às 0 hora ou um pouco depois disso, quando a igreja se colocou de joelho, muitas pessoas, e talvez alguns estavam presentes, colocaram perante o Senhor projetos para 2020, colocaram sonhos. Quantas pessoas dentro da casa de Deus ou fora dela fizeram metas. Nesse ano eu vou abrir empresa, nesse ano eu vou fazer isso, nesse ano eu vou gravar um CD, um DVD, um clipe, eu vou fazer, neste ano a gente, então é normal, principalmente na virada de ano, nós ajustarmos os nossos projetos. Mas quando eu olho para Deus, e quando eu olho para a situação que nós estamos vendo, Deus está nos ensinando nesse tempo. Deus está nos ensinando nesse tempo. Deus está ensinando você que está na sua casa nesse tempo. Esse tempo é um tempo de ensinamento. Nós não sabíamos o que viria, o que estávamos por vir. É verdade que fizemos todos esses propósitos, é verdade que fizemos tudo isso, mas Deus tem o seu tempo para executar o milagre. Deus tem o seu tempo para nos ensinar. Deus tem o seu tempo para nos fazer triunfar. Quem diria, né? Quem diria que seria dessa forma? Nós com fitas zebradas dentro da igreja, ouvindo palavras. Eu costumo dizer que os homens estão perdidos. As autoridades não sabem o que, os cientistas não sabem o que falam. Onde está a inteligência humana? Um fala uma coisa, daqui a pouco vem outro falando outra coisa, daqui a pouco vem outro falando tudo que os dois primeiros falaram. Mas uma coisa eu quero dizer, eu estarei falando com vocês aqui, o que a palavra diz. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todavia o Senhor é o dono da terra, Ele se assenta sobre o globo da terra. Este é o Deus que você serve, e Ele diz, tudo é me dado, todo o poder está em minhas mãos. Isso é o que? O controle do tempo. Aleluia. Por que correr? Por que correr? Querido, eu sinto descer do céu algo extraordinário. Deus está colocando ordem na terra. Deus está colocando tudo no seu tempo.
povo. Deus está colocando, olha o que eu vejo pelos olhos da fé, Deus está ajustando os ponteiros do relógio, Deus está ajustando, regulando, fazendo ajustes. Deus está colocando tudo nos seus devidos lugares. Até a igreja dele, pastor, sim, até a igreja dele. Mas pastor, de novo, a igreja do Senhor, sim, a igreja do Senhor. Não estou falando de denominação, não. Estou falando de denominação, não. E eu aproveito para dizer a respeito do tempo, e eu já vou terminar. Eu vou falar aqui de novo. Eu falei isso na segunda com Deus, volto a falar. Queridos, a coisa estava tão complicada, estava tão econômica, vamos dizer assim. A igreja estava passando por uma situação tão complicada. Quando você convidava um cantor que não é anônimo, vamos dizer assim, às vezes, se você oferecesse 10 mil reais para ele ir na tua igreja, ele não ia. Ele dizia que é pouco. Não, não vou não. Pregadores. O dinheiro tomou conta. Eu não estou dizendo assim que não é para você não pagar. A Bíblia diz que o obreiro é o quê? Digno do teu salário. Mas espera aí, a coisa estava demais. E aí Deus entra para ajustar. Ah, Senhor, porque o povo também sofre? Sofre porque Deus está conosco. Pior é aqueles que Deus não está com eles. Deus está conosco. Mas precisa, o povo precisa. Passamos por dificuldades, passamos por tribulações, passando, mas Deus está conosco. Aí eu lembro, que eu quero finalizar esta palavra a respeito do tempo, dos filhos de Israel. Eu lembro a passagem que Deus falou com Moisés. Deus estava chateado com o povo, mas era o povo dele que ele escolheu. E Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu estou irado com esse povo. Eu estou irado. E eu estou aqui trazendo uma mensagem bem apropriada para a nossa igreja. E Moisés, ele começa a dialogar com o Senhor. E Moisés fala: Senhor, não é assim. Moisés, esse povo não me adora, esse povo fez um bezerro de ouro, colocou outros deuses, esse povo não me serve. Moisés, eu não quero mais esse Deus falando. Moisés, eu não quero mais esse povo. Vou começar da tua descendência. Eu vou matar esse povo. Olha Deus, irado com Israel. Aí Moisés fala assim: não, Senhor. Olha o que Moisés diz: que sabedoria de um líder, E que intimidade com Deus. Não, Senhor, um homem que falava face a face com Deus. Não, Senhor. Lembra de Abraão. Lembra de Isaac. Lembra de Jacó. Lembra da aliança. Deus está fazendo uma nova aliança com você aqui nessa noite. Nova aliança. Lembra dele, Senhor. Lembra da aliança. Senhor, se tu fizeres isso, olha só, pode riscar o meu nome. Olha como que Moisés, era fácil para Moisés, se ele quisesse se exibir. É mesmo, Senhor, faz mesmo, faz do meu nome, mas não. Moisés fala a Deus: lembra-se da aliança, Senhor. E por causa da aliança,
é que nós estamos aqui nessa noite por causa da aliança que veio depois através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É que eu, você, nós estamos aqui nessa noite para dizer: Senhor, Tu é bom, Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom, Senhor. Então as coisas têm um tempo para acontecer. Eu concluo dizendo uma palavra escrita pelo próprio Deus. Quando Ele fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, são mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes você está pensando algo e Deus está pensando o melhor para você. Muitas vezes pensamos que é o pior que Deus tem para nós. Lembro-me de conversar com uma pessoa há muitos anos atrás, passando por uma tribulação. Ele chegou a dizer, um dia para mim assim, eu acho que eu estou pior do que Jó. Eu disse para ele: tu perdeu 7 filhos, tu perdeu, você está cheio de lepra, você está se coçando com telha. Falei: então você não sabe a história de Jó. E tem uma coisa, eu não sei nem se Deus tem dado testemunho de você. Olha que situação. Às vezes os seus pensamentos, não são os pensamentos de Deus. Eu pensava algo para a minha vida, corri atrás, fiz tudo o que tinha que fazer. Isso é peculiar do ser humano. Não pense você que vai chover do céu, um trabalho do nada, que você pode ficar deitado o dia todo, que você pode dormir o dia todo, porque não é assim. É necessário que você corra atrás das coisas. É necessário que você, se puder estudar, estude. É necessário que, se você puder melhorar, melhore. Muitas vezes eu vejo meninos querendo ser pregador da palavra de Deus fora do tempo. Como assim, pastor? Como que você vai ser um pregador da palavra de Deus se antes você não for para a escola bíblica dominical? É possível isso? Não é possível. Aí você pula o tempo. Você quer fazer ao seu tempo, mas Deus tem um tempo para a sua vida. A hora de Deus vai chegar para a sua vida. É necessário não pular etapas. Não pode pular etapas, porque se pular etapas, fica sem vigor. Tem pessoas que ficam admiradas, não estou falando que é pecado não, quando vê um pregador mirim, por exemplo. Não estou falando que é pecado não, E o menino está lá e tal, pregando, aí já bota um terno, uma gravata no menino, e eu estou falando a respeito do tempo. Menino desse tamanho e tal, não é pecado não, mas veja bem, a abordagem que eu quero fazer aqui. E muitas vezes quando ele passa a ser adolescente, aí ele começa a entender que houve etapas que foram suprimidas. Aí ele tem esse entendimento. Irmãos, Deus que está falando isso aqui. Deixa a criança ser criança, irmãos. Deixa a criança ser criança, ensina ela, tem que ensinar, mas deixa a criança ser criança. Não faça dela o que você queria ser, deixa o que Deus tem para ela, vai ser. A sua função é ensinar. Aleluia,
Aleluia. Quantos podem glorificar ao Senhor por causa do tempo de Deus? Não pule etapas. Não adianta pular etapas. Tem gente que quer cantar no ciclo de oração, mas nunca cantou no grupo dos jovens. Isso é pular etapas dentro da casa de Deus. Estou falando para a igreja hoje. Precisamos viver etapas. E eu não estou dizendo que é pecado, mas estou dizendo para vivermos o tempo. Tempo de amadurecimento, tempo de plantar, tempo de curar, tempo de cuidar, tempo de ser, tempo de assistir, tempo de viver, tempo de sentir a presença de Deus em cada etapa da nossa vida. Aleluia. E se você estiver vivendo aqui nessa noite um tempo de dificuldade, um tempo de indecisão, Jesus está aqui para salvar você.